Opa! Sejam bem-vindos ao Badiatório. Eu sou Emanuel e para hoje temos o nosso usual vídeo das melhores cartas da coleção, dessa vez com Marcha das Máquinas, Consequências. E para as pessoas que nunca viram um vídeo dessa série, o esquema é o seguinte. A Wizards lança coleções demais. Logo, eu compilei uma lista aqui com uma quantidade boa de cartas dessa coleção que estejam por um preço acessível e apresento aqui para vocês. Assim vocês podem se inteirar das novidades sem ter que olhar para um monte de cartas. E dessa vez, bota coleção demais nessa parada toda. Porque, rapaz, que absurdo. Há algumas semanas, mal havia lançado Marcha das Máquinas normal. E aí eles já seguiram com os spoilers de Consequências. Tudo isso logo em seguida, né, pra soltar spoiler de Senhor dos Anéis. E por sua vez é uma coleção que, ao contrário, né, de Consequências, eu imagino que muitos de vocês já estejam animados para ver conteúdo a respeito. E eu já adianto, não se preocupem, pois eu pretendo cobrir extensivamente essa coleção com um deck tech, com um vídeo de lendas e tudo mais. Independente da Wizards lançar ou não, mais algo em cima dela, pois até agora eu curti pra caramba os spoilers que saíram. E para isso, eu recomendo que vocês, obviamente, se inscrevam no canal, para não perder nenhum vídeo. Mas, de qualquer forma, fica aí, pois o assunto de agora é Aftermath, pra gente finalizar, né, a coleção. E eu separei 10 cartinhas aqui, que eu garanto que vai valer bastante a pena, apesar de ser desse mini set. Abrir o caminho. Por X e 2 manas verdes, temos um feitiço que diz: X não pode ser superior à quantidade de jogadores no jogo e revele cards do topo do seu grimório até revelar X cards de terreno. Coloque aqueles cards de terreno no campo de batalha virados e o restante no fundo do seu grimório em ordem aleatória. Ao contrário do que se diz hoje em dia nas discussões de internet sobre como todo ramp tem que custar no máximo 2, que pedra de mana de custo 3 é lixo, eu ainda uso e gosto bastante desses ramps que custam mais mana. Pois o que muitas vezes se perde nos debates online é que, primeiro, isso aqui é um formato casual e você usa o que você quiser. Ponto. E segundo, que muita gente ainda tem vários, decks cuja curva de mana precisa de um ramp mais encorpado, que, adiciona naquele efeito. Decks Big Mana, Landfall, Spellslinger, esse tipo de coisa. Diabos, eu tinha uma mosto, Gruul, que adorava esse tipo de coisa e que eu acho que não teria nem de longe a mesma eficácia usando só, rampzinho, não sei o que. Pô, você precisa das coisas grandes pra copiar, pra fazer a sacanagem. Mas o que o Abrir o Caminho tem de especial mesmo, na minha opinião, é toda essa questão de pegar qualquer terreno do topo. Pois se, de novo, você tá num deck de Landfall, que é a principal casa dessa carta, eu suponho, poxa, é tão melhor poder flipar uma terra em desenvolvimento ou algo que se valha do que se limitar a um terreno básico. Inclusive, essa parte de flipar, né, o ato de flipar, é bem legal também. Eu acho que daqui pra frente veremos mais efeitos assim para evitar atrasos com embaralhamento. Topterix forjado em ouro. Por 2 manas, uma azul e uma branca, temos uma criatura artefato do tipo Dinossauro Tóptero, com voar, vínculo com a vida e também cada permanente lendária que você controla tem salvaguarda 2. E aí ele explica que toda vez que ela se tornar alvo de uma mágica habilidade que o oponente controla, anule-a a menos que aquele jogador pague 2. Esse aqui é, sem sombra de dúvidas, um dos melhores Lords de Lendas de todos os tempos. E eu digo isso sem um pingo de sarcasmo, pois quando você comparar ela com outros Lords, principalmente o Arvard, que é o que é mais utilizado dos Lords de Lendas, e com comandantes também de decks lendárias, vale lembrar, fica bem aparente que pampar criaturas não é realmente a coisa mais difícil do mundo. Como a gente falou de comandante, um exemplo claro disso é o próprio Jodar, o Unificador, que é o comandante mais famoso da estratégia de lendas e que buffa criaturas por si só. Agora, salvaguarda, uma habilidade de proteção, aí sim é algo que eu consigo gostar bastante e que eu valorizo muito, pois é um efeito mais raro, não dá pra ficar trocando entre si. Junta isso com uma Shalai, uma Sigarda e o seu time de lendas, né, não só criaturas permanentes lendárias também, fica muito bem protegido a todos os momentos. Renovação do Campus. Por 5 manas, 3 quaisquer, uma branca e mais uma vermelha, temos um feitiço que diz: devolva até um card de artefato ou de encantamento alvo de seu cemitério para o campo de batalha. Exile os 2 cards do topo do seu grimório. Até o final do seu próximo turno, você pode jogar esses cards.
Essa aqui pode não ser a carta mais animadora do mundo, mas rapaz, que pressão premium que ela custa. Historicamente, para reanimar um desses dois tipos, nós estaríamos restritos ou em tempo, como no caso do Sentinela Silenciosa, que funciona apenas uma vez por turno, ou em mana, como também, né, honestamente, no caso da Sentinela, que custa 7, mas também em casos de cartas como Redecorar ou Restauração Argiviana. Aqui a gente tá pagando 5, reanima algo e ainda tem vantagem de cartas com a possibilidade de pegar qualquer um dos dois tipos, o que também é algo que a gente pagaria assim de 2 ou 3 manas a mais. Aqui é só 5. E não se engane, pois por mais que o Magic esteja ficando mais forte por causa de cartas raras e mítica, chutada, quebradaça, é o power level de cartas como essa, as cartas que ficam ali, sabe, não chamando atenção demais, mas que faz um servicinho bom no seu baralho, é o power level delas que soma entre si para formar um grande potencial e leva o seu baralho de Commander para o próximo nível de jogabilidade. Necrófagos de Urborg. Por 3 manas, 2 quais querem uma preta, temos uma criatura espírito que diz que toda vez que Necrófagos de Urborg entrar no campo de batalha ou atacar, exile o card alvo de um cemitério. Coloca o marcador +1/+1 e Necrófagos de Urborg. E ele também diz, Necrófagos de Urborg terá voar enquanto um card exilado por ele tiver voar, e o mesmo vale para iniciativa, golpe duplo, toque mortífero, ímpeto, resistência à magia indestrutível, vínculo com a vida, ameaçar, alcance, vigilar, atropelar e vigilância. Eu acho que eu já mencionei isso aqui no canal mais de uma vez, mas não custa nada falar de novo. Se você tem um deck de marcadores +1/+1, tipo um Kima e Kazur, já que a gente já tá falando de carta preta, é vital que você foque em utilizar criaturas que crescem por si só. Pois, por mais que tenha muito bicho legal, não sei o que você paga um montão de mana e ele fica grande de status, né, de poder e resistência, esse é um plano que obviamente é bem faminto de mana e bem consistente. Entram então os necrófagos, que honestamente são como a versão preta da carta Lodo Necrófago. E olhando, sim, pelo nome, a referência deve ser essa, inclusive. Pois pense bem, todo turno você pode exilar algo e crescer enquanto faz. Mas aqui temos também um bicho que cresce em número de características úteis, como evasão, além de poder, o que é bem legal, bem único. E é claro, Grave Hate nunca é demais. Sempre tem alguém tentando reanimar algo, sempre tem alguém tentando voltar instantâneo feitiço, artefato, encantamento. Então eu, se pá, usaria até mesmo as 2 cartas. Nashi, Legado da Lua. Por 3 manas, uma de cada do Sultai, temos uma criatura lendária Rato Xamã com um ameaçar, salvaguarda 1 e também, toda vez que Nashi, Legado da Lua atacar, exile até um card lendário ou de rato alvo de seu cemitério e o copie. Você pode conjurar a cópia. E ele te lembra, você ainda paga os custos e uma cópia de uma mágica de permanente torna-se uma ficha. Eu vou ser sincero com vocês, quando isso aqui saiu, eu absolutamente pulei a parte de lendária. Tipo, sério mesmo, pois o Nash é um rato, aí você mete uma habilidade que mexe com ratos, e isso foi o bastante para que eu ignorasse completamente as partes das lendas. Mas não faça isso, pois a parte das lendas é dolorosamente relevante. Mas tá aí, e de fato esse carinha é bem bacana. Em decks de ratos, onde ele provavelmente é o seu comandante, ele é genial, pois um problema dos decks de ratos que são mono black apenas é a falta de suporte, falta de compra, falta de cartas das cores que interajam com a sua tribo, e tá nessas cores vai realmente resolver muito dessas dificuldades. Agora, em um deck de lendas, eu enxergo a amiga aqui como uma mini Mudrotha, quiçá uma Mudrotha 2. Pois esse efeito parece muito com o dela e, apesar de limitado, eu garanto que ele vai ser bastante útil mesmo assim. Sem falar que, de novo, evasão é a chave para decks de criaturas triunfarem sobre os seus oponentes e ele já vem de fábrica com um facilitador para acertar a porrada. Então, você tendo um Nash com ameaçar, eu te garanto, a hora que vier um buffzinho de um Jodar ali, meu amigo, imoral. E se você está gostando do vídeo até aqui, peço que deixe um gostei para gerar mais engajamento. E se inscrevam caso não sejam inscritos e não se esqueçam de ativar o sininho para receber uma notificação sempre que sair um novo vídeo. Imersão na linha de força. Por 4 manas, 3 quaisquer e uma verde, temos o encantamento Aura com encantar a criatura lendária e também a criatura encantada tem salvaguarda 2 e vire, adicione 5 manas de qualquer combinação de cores. Gaste esse mana somente para conjurar mágicas. De qualquer forma, encantadoras.
é isso, não tem muito segredo realmente, pois se você vê uma aura, já de quebra muita gente vê essa estratégia também. Agora, sabe o que é melhor ainda do que utilizar em decks de encantadoras auras comum, sabe? Auras que pumpam, esse tipo de coisa. Usar essa aura aqui, transformando uma encantadora de meseta ou até mesmo a Sifis, que são alvos prioritários, em criaturas mais difíceis de matar, pois você tem salvaguarda 2 e de quebra elas ainda geram mana. E que diga-se de passagem, também é extremamente relevante, pois quem já jogou com esse tipo de deck sabe, o que sempre te ferra é a falta de mana para continuar os seus loops. Faz encantamento, compra 2 cartas, desce encantadora e agora você compra 3 cartas. É difícil ter mana pra isso tudo, e isso aqui ajuda bastante. Junta isso com o seguidor de Kiora então, e rapaz, desce pro play que o negócio vai ficar pesado. Determinação de Nahiri. Por 5 manas, 3 quaisquer e uma branca, mais uma vermelha, temos um encantamento que diz: as criaturas que você controla recebem +1/+0 e tem ímpeto. No início da sua etapa final, exile qualquer número de artefatos e ou criaturas não ficha que você controla. Devolva esses cards para o campo de batalha sob o controle de seus donos no início da próxima manutenção. Finalmente a gente tem mais uma variação boa de fervor em forma de encantamento. E é sério, isso aqui me deixa muito animado, pois chega de forte de tuk-tuk ou qualquer coisa do tipo, que no geral, por serem criaturas, são mais fracos. O fato disso aqui ser um encantamento é infinitamente relevante para uma série de sinergias e decks, ou no mínimo para o fator de ter resistência a mais. E como quem não quer mais nada ainda, temos o +1/+0 para o caso de você querer utilizar isso aqui num deck de fichas ou num deck Go White. Mas falando agora sobre a segunda parte da carta, pois eu sei que não é todo mundo que joga só de agro que nem eu. Esse parágrafo que fala sobre exilar quaisquer número de criaturas e ou artefatos é bem combadinho para uma série de coisas. Por exemplo, Boros ou Jeskai Blink. Mas eu entendo, essa aqui já é a interação óbvia. Decks de eggs, por outro lado, podem utilizar isso aqui para comprar de novo todas as suas cartas, fazer todos os seus combos de artefatos. Decks de fichas podem utilizar ETB tipo Alena para gerar mais valor. E no mínimo, se você tem um deck porradeiro com os artefatinhos aqui ali que gera valor, você pode repetir um ETB, você pode blinkar o seu artefato, ele já volta desvirado para fazer mais mana. Coloca os seus bichos também desvirados para ter mais bloco. De fato, é uma carta que dá um enable bem grande em várias estratégias. Plarg e Nassari. Por 5 manas, 3 quaisquer e 2 vermelhas, temos uma criatura lendária Orc Efrit com. No início de sua manutenção, cada jogador exila cards do topo do próprio Grimório até exilar um card não de terreno. O oponente escolhe um card não de terreno exilado dessa forma. Você pode conjurar até 2 mágicas dentre os cards exilados dessa forma, sem pagar seus custos de mana. Ok, mais uma vez, só que agora com emoção, pois eu tenho certeza que tem muita gente que não deve ter entendido só com o que eu falei aqui. Com essa dupla, no campo de batalha, no início da sua manutenção, cada jogador exila o topo até exilar uma carta não de terreno. Então é tipo uma cascatinha. Note que isso inclui você também. Em seguida, um oponente que você escolhe irá também escolher uma de 4 cartas exiladas, se você tiver, claro, num jogo de 4 jogadores. E você pode conjurar 2 das outras 3 mágicas sem pagar seus custos de mana. No geral, eu já acho bem sólido isso daqui. Vale lembrar, por exemplo, que cartas como Etali ou aquele encantamento vermelho que joga ou jogava por muito tempo no Commander só para tapar buraco de vantagem de cartas nessas cores são bem bacanas e não tem nada de errado em utilizar essas cartas para ter valor no vermelho. Agora, um Plarg e Nassari pode perfeitamente ser também a sua vantagem de cartas em qualquer deck vermelho, entrando, por exemplo, no lugar daquele cerco de Tarkir. No entanto, como eu gosto de um mal feito, de uma maldade, eu consigo ver muita patifaria sendo feita com isso daqui. Por exemplo, tem alguém ganhando o jogo, e aí você faz um Expelir de Orasca, né, roubando uma carta forte. Ou então, um oponente tá ganhando o jogo, mas aí outro oponente revela uma global. E você chega pro cara, pra mina, e fala: ô, meu consagrado, bora limpar a mesa do amigo aqui? Bora. E aí o caos se instaura. Figurinha muito chique, que por mais que não seja staple, é o tipo de design que cabe em qualquer deck da cor. O Funeral Régio dos Kenriths.
Por 4 manas, 2 quaisquer, uma branca e mais uma preta, temos um encantamento lendário que diz: quando o funeral régio dos Kenrith entrar no campo de batalha, exile até 2 cards de criatura lendária alvo de seu cemitério. Você compra X cards e perde X pontos de vida, sendo X o maior valor de mana entre os cards exilados dessa forma. As mágicas lendárias que você controla custam 1 a menos para conjurar para cada card exilado com o funeral régio dos Kenriths. Ufa, que tanto de texto. Essa aqui, no entanto, é mais rapidinha, pois não é exatamente uma carta que tem muito a que se falar, por mais que a carta fale muito. Esses draws que enchem a mão por 4 ou 5 manas sempre valeram muito a pena na minha experiência, e isso aqui é basicamente mais um deles. Podemos exilar algo e idealmente comprar umas 4 ou 5 cartas, se não mais. Ou podemos exilar mais uma coisa, o que não traz mais compras, exilar 2 cartas, mas reduz sim em 2 o custo das nossas mágicas lendárias, em vez de reduzir em apenas 1. Então, basicamente, isso aqui é o nosso harmonizar de lendas, com redução de custo pelo menos igual, se não maior que a do Kefis, que é outra carta staple de lendárias, e que particularmente na minha interação favorita, vai muito bem num deck de sacrários, pois você tem várias cartas lendárias para reduzir o custo e várias sinergias e 5 color. Reconstruir a cidade. E eu guardei uma das melhores pro final, pois por 3 manas quaisquer e Jundi, esse feitiço diz: escolha o terreno alvo, crie 3 fichas que sejam cópias dele, com exceção de serem criaturas 3/3 além de seus outros tipos e terem vigilância e ameaçar. E aí ele lembra que elas ainda são afetadas por enjoo de invocação. Tirando a parte de que a gente não pode virar os dentes no mesmo turno, pois senão isso aqui ia ser uma carta efetivamente de 3 manas, isso aqui é fantástico, completamente fantástico. Imagina, por exemplo, 3 cofres da Cabala ou 3 campos dos mortos. Ah, Emanuel, mas eu vim aqui pra ouvir falar de carta budget. Você tá falando de terreno de 50, 100 conto. Tá certo. Então vamos lá. 3 pântanos de Bojuka. 1 pra cada oponente. Cara, é muito bom. Ok, que tal então 3 santuários místicos? De forma que se você tem mais uma ilha, os 3 entram desvirados, fazendo habilidade. Ah, tá. Você não quer jogar de 4 cor ou 5 cor então? Putz, algo tão besta, tão mundano quanto um templo do falso deus, carta que o pessoal gosta de malhar demais, falar mal, gera 6 manas incolores se você cria 3 fichas que sejam cópias dele, pagando taxa de comandante, custos quaisquer, até semana que vem. E pra finalizar, como quem não quer mais nada, copia um portão do basilisco, bufa mais suas cartas de portão, com direito a mais porrada. E bom, por hoje é isso. Dúvidas, sugestões de vídeo ou qualquer outra coisa, deixa um comentário abaixo. Eventualmente eu leio tudo e respondo a maioria também. Obrigado pela sua atenção e até lá eu sou o Emanuel e esse é o Budgetório. Até mais!